uma palavra poderosa nesta noite. Feche seus olhos enquanto coloca aqui o PowerPoint. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é poderosa, ela é água, ela é espada, ela nos transforma, nos vivifica. Eu repreendo agora, Senhor, toda desatenção. Pai, em nome de Jesus, que nossos olhos iam ser abertos nesta noite, que nossos corações iam ser aquecidos, incendiados. Eu oro para que teremos revelação da Tua palavra, sairemos daqui cheios do Espírito Santo, curados, transformados, renovados pelo Teu poder. Fala conosco, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Quantos são os discípulos do Senhor aqui? Ser discípulo é andar nos passos de Jesus. Aleluia! Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é poder para todo aquele que nele crê. Ficou bom agora o som, viu? Aleluia! O Evangelho, ele transforma vidas. Ele salva pessoas. Nós precisamos de ter revelação plena do Evangelho. Deus nos chamou em Cristo Jesus para sermos discípulos dele. Não apenas filhos, mas servos, discípulos. Aqueles que entenderam o que é o Evangelho. E eles vivem por uma causa. Eles vivem para um propósito. De agradar o Senhor, de ganhar filhos, gerar filhos para Jesus, transformar esses filhos em discípulos. Eles são canais de Deus, instrumentos de Deus que se entregam para essa obra, uma obra que é eterna. Deus não quer apenas frequentadores de cultos. Deus não quer apenas que o servimos apenas aos domingos ou os dias de células. Deus nos chama para um nível mais profundo de intimidade, de entrega, de revelação. Porque aí sim nós viveremos o melhor de Deus para nossas vidas. Quando nós formos discípulos completos, verdadeiros ao Senhor, experimentaremos dele de muita alegria e satisfação. Mateus capítulo 27, versículo 46 até o 52, diz assim a palavra: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, neste momento na cruz, nós vemos que ele declara algumas palavras, ele fala algo muito poderoso. Desde a hora sexta até a hora nona. Qual que é a hora sexta? É meio-dia. A hora nona é 3 horas da tarde. Assim que eles contavam as horas, os judeus contavam de 6 da manhã até do nascer do sol até o pôr do sol. E por volta das 3 horas da tarde, foi quando ele estava próximo à sua morte, ele clamou Jesus clamou dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes?
E duas coisas aqui muito poderosas. Primeiro delas, que a maior dor de Jesus não foi as dores físicas, os cravos em suas mãos, a coroa de espinho na sua cabeça, os cravos nos seus pés, foi furado o seu lado esquerdo. Doeu muito, é claro, mas a maior dor de Jesus foi ficar longe de Deus por causa do nosso pecado que Ele levou. O nosso pecado fez separação de Jesus e Deus. Jesus e o Senhor era tão íntimo, tão profundo em intimidade, eles eram um só. Ele disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus e Deus tinha tanta intimidade que Jesus revelava completamente Deus. Conhecia-se a Deus ao olhar para Jesus, ele era a exata expressão de Deus. Era Deus em carne andando no meio de nós. A comunhão deles não tinha nenhuma interrupção. A conversa de Jesus e Deus, a intimidade entre eles, não tinha bloqueio nenhum. Era o tempo inteiro, eles tinham intimidade e conversavam. E naquele momento, o vazio, a dor, a angústia, de uma maneira profunda, veio sobre Jesus. De tal maneira que ele ficou na cruz abandonado. Foi maldito naquela cruz. Sabe, querido, o pecado afasta. Ele tira a intimidade. Mas a boa notícia é que seus pecados foram perdoados. A intimidade, por mais que aparentemente naquele momento, por causa da acusação, você se sente longe, mas creia que você está perto por causa do sangue. E o sangue já lavou você completamente e já o perdoou há 2000 anos atrás. Por isso, para de fugir de Deus. E o que eu quero dizer, fugir de Deus não é apenas deixar de vir aos cultos, é evitá-lo. É acordar pela manhã e não ter tempo mais com Ele. É não pegar mais a Bíblia para ler. É ficar postergando a oração. Tem gente que não ora mais, ou não ora mais como antes. Já não tem tempo de qualidade, de intimidade, por causa que ele crê que o seu pecado, os seus erros, está separando ele de Deus. Eles pensam que Deus está bravo com eles, que Deus está irado com eles, ou sentem vergonha de voltar para a intimidade. Para que esperar muito tempo? Hoje é dia de voltar a ter o coração aquecido. Hoje é o dia de voltar a ter ebulição, a fervor. Hoje é o dia de voltar para os braços do Pai. E não voltar do que era antes. Quando você lembra do seu passado e lembra o tanto que você era fervoroso. Não, é um nível ainda maior. É uma experiência mais profunda. Porque Deus não anda para trás. Tudo que Deus faz é mais. É abundante. Então Deus tem algo para você que você nunca viu ainda. Você nunca experimentou. Eu não sei o nível de intimidade, de profundidade que você tem. Mas eu tenho algo para dizer para você. É apenas quantas gotas que você tem experimentado. Em meio a um mar, ao oceano inteiro, as águas estão apenas, nos seus tornozelos. Mesmo se você tem intimidade, qual você julga ter, é muita, tem águas mais profundas para você. Deus não colocou limites, dizendo até aqui você vem. Você pode avançar em um nível ainda mais profundo de intimidade, de graça, de ouvi-lo constantemente, de andar com Deus, de ouvir a sua voz suave e doce no seu coração todos os dias da sua vida. Há algo mais profundo. Ele quer anunciar para você coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe.
Para que viver à margem? Para que viver como as outras pessoas vivem? Como pessoas religiosas que não conseguem mais sentir a voz do Senhor, ouvi-lo, sentir o seu toque, a presença manifesta agora não é mais como antes. A presença manifesta de Deus na sua vida. Você pode exalar o bom perfume e manifestar a glória de Deus aonde quer que você vá. Você deseja para um nível mais profundo de intimidade? Você anseia por isso? Corra para Ele hoje, porque Ele ficou longe de Deus na cruz para que você ficasse perto hoje. Deus o abandonou na cruz para que nunca venha te abandonar. Ele disse: jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca vira as costas para você. Somos nós que afastamos, somos nós que viramos as costas para Ele, mas que a cada manhã Ele está esperando você, está dizendo: filho meu, venha ter intimidade comigo, venha que eu vou te mostrar algo maravilhoso, eu vou trazer paz ao seu coração, eu vou curar as suas doenças, eu vou tirar a sua ansiedade, eu vou tirar o seu medo, eu vou tirar o seu desespero, o seu vazio, a sua angústia. Ele vai remover, porque Ele diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, mas Ele diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Temos que ir até Ele em oração, temos que ir até Ele na sua palavra. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todos aqueles que buscam a Jesus recebem uma recompensa. Há um sim de Deus para você. Há uma resposta na oração. É instantâneo. Amém, queridos? Amém. Mas Jesus também disse aquilo: Eli, Eli, lama sabachthani. Não foi apenas uma expressão para Deus. Foi uma senha para os discípulos. Foi um sinal. Foi uma mensagem. Porque Ele disse isso em aramaico. Mas Jesus falava em hebraico. E aquelas pessoas que estavam ali não entenderam o que Jesus diz. Por isso alguns pensaram: ele deve estar chamando por Elias. Porque eles não compreenderam a mensagem. Mas os galileus falavam também. Eles falavam tanto em hebraico, tanto em aramaico. Aramaico é a língua mais antiga. E todos os discípulos, exceto Judas, que ele era Judas Iscariotes, que veio de outra cidade, todos eles eram galileus e sabiam o que Jesus estava dizendo. Foi um sinal para eles. Nós vamos ver depois o que era isso. Amém, queridos? Aleluia! O que Jesus quis dizer com isso? Vamos ler, olha o que diz isso em Salmos. Atos, 1:7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E também diz assim: diz estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com seus olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco lhe puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto, para as alturas? E este Jesus que você está vendo subir é o mesmo que verás descer. Aleluia! Do mesmo modo que ele subiu, ele também irá descer. Aleluia! Então nós vemos que os discípulos ali eram galileus, varões galileus. E eles estavam esperando, vendo Jesus sendo assunto aos céus depois da sua ressurreição. Jesus ficou 40 dias falando sobre o reino com eles. E aí Jesus fala algo muito poderoso. Os anjos falaram algo muito poderoso. Eles disseram: da mesma maneira que você está vendo Jesus subir, você também verá Ele descer. Aleluia! Ele irá vir para buscar a sua igreja. Após o arrebatamento, nós teremos 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Depois disso, Ele virá na glória do seu Pai, junto com os seus anjos, e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém, queridos? Aleluia!
Pode avançar. Pode avançar para o livro de Mateus, no livro de Lucas 9:23, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha o convite de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho, ele é renúncia. Se quiser ser discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Sabe quando nós veremos manifestação de avivamento, poder, milagres e sinais? Quando nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus. O que é negar a si mesmo? É não andar pelas emoções. A minha alma não governa sobre o meu espírito. É meu espírito que governa sobre a minha alma e sobre o meu corpo. O dia que minha alma, as minhas emoções, o dia que eu estiver sem vontade nenhuma de orar, porque a vontade é a função da alma, o meu espírito anseia pelo Senhor. O meu espírito está pronto. O que eu faço? Eu nego a mim mesmo. Ou seja, o ego, o eu, é o centro da nossa vida. A alma está no centro. O espírito, a parte mais profunda do nosso ser. A alma intermediária e o corpo sobrepuja, sobressai. É a casca, é o que você toca. Então a alma é a sede das nossas emoções. É o nosso eu. Se quiser vir seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Chegar no dia do culto, estou desanimado, estou sentindo uma dorzinha ali, outra aqui, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem para o culto seguir Jesus. Aleluia. No dia da oração, quinta-feira, estou com vontade, estou meio desanimado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Amém, queridos? Isso é diariamente, nós tomaremos a nossa cruz e vamos seguir o Senhor. É não fazer o que eu quero, é fazer o que Ele deseja. Servos, eles são obedientes, eles cumprem a palavra de Deus. Eles praticam a palavra. Jesus disse que aonde eu estiver, estejais vós também. Ali, onde eu estiver, ali estarão os meus discípulos. Você quer conhecer quem é discípulo? É o mais frequente, é o mais constante, é o que não perde nada, é o apaixonado, é o que nega a si mesmo, é o que faz loucuras por amor a Jesus, é o que se desdobra, é o que vence as coisas lá fora. Sabe, esse é o discípulo. Porque aonde Jesus está, ali estão os discípulos do Senhor. Os discípulos são aqueles que cumprem o propósito, que dão a sua vida por favor de muitos. Os discípulos, eles são aqueles que têm intimidade. Estes são os discípulos. Eles não querem apenas pão e peixe, provisão ou bênçãos. Eles estão com Jesus. Eles seguem Jesus. Eles são apaixonados. Discípulos são fervorosos. São intensos. Intensos na oração, na palavra, na adoração, na hora do culto. O discípulo, ele é intenso no louvor. Quando é para abrir a boca e orar, ele abre a boca e ora com intensidade. Na hora do louvor, ele adora com intensidade. Ele não está preocupado com a pessoa que está ao seu lado. Ele é intenso a Deus. Quantos são discípulos aqui? Aleluia. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide e fazeis discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus nos ensinou a fazer discípulos. Só para você não ficar ansioso, culto de ceia, encerramos às 21 horas, amém? Aleluia. Então, queridos, discípulos, eles fazem outros discípulos. Discípulos, eles ensinam aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele compartilha aquilo que Deus ensinou para ele. Ele ensina a outros. Discípulos batizam pessoas. Eles fazem outros discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 6:19 também diz: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões
minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome, aonde ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Discípulos, eles acumulam obras no reino. Aleluia! A recompensa deles virá no milênio. A Bíblia fala, se nós esperamos de Jesus somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Nem tudo nós receberemos aqui. Tem muitas coisas que nós vamos receber no céu. A recompensa é para os discípulos, para os apaixonados, para os vencedores. Então ser discípulo é uma decisão, você decide. Você tem que decidir andar nas pegadas de Jesus. Ele diz assim como Ele é, somos nós também neste mundo. Então o discípulo, ele imita Jesus. Isso é cristãos. Cristãos são imitadores. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Discípulos, eles fazem o que Jesus fez. Jesus ensinava todos os dias. Jesus orava pelos enfermos, Jesus orava pelos doentes, Jesus liberava uma palavra de vida, Jesus todos os dias estava envolvido na obra de Deus. E estar envolvido na obra de Deus não é apenas vir para um lugar, não é vir para uma célula ou para um culto, é estar envolvido no seu trabalho na obra de Deus. É estar envolvido na sua escola, lá na sua escola você está envolvido na obra de Deus. Transmitindo Jesus para as pessoas. Falando do amor dele, manifestando Jesus para muitas pessoas, amém? Ser discípulo é renúncia. Ele diz, negue a si mesmo. Não há cristianismo sem renúncia. A cruz, ela vai checar muitas vezes as nossas vontades. Vai chegar um tempo que teremos que decidir, ou eu vou agradar alguém, ou vou desagradar outra pessoa. Lucas 9,14, a palavra fala assim, aquele que vier a mim e não negar pai, mãe, filho, nora, sogra, até mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Jesus também disse, não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a separação. Eu vim colocar filho contra os pais, pais contra os filhos, seus piores inimigos serão da sua própria casa. Isso é evangelho. Por que disso? Porque na casa de um muçulmano, quando um se converte, os pais colocam para fora e dizem, você não é mais meu filho. Eles vão morar em prédios de igreja, na casa de outros irmãos da fé, porque trouxe separação uma vez que ele se converteu. A família dos muçulmanos não aceitam ele. Até nos dias de hoje nós vemos, quando alguém é muito católico, alguém se converte, já passa a ser mal visto. Já passa a ser perseguido, porque é renúncia. Vai chegar algum momento que você vai ter que decidir, ou eu vou para a célula, ou eu vou fazer a minha vontade. E às vezes ir para a célula poderá ser tomar a cruz, porque eu não estou com vontade de ir. Estou desanimado, está chovendo. Mas ir para a célula é tomar a cruz e seguir Jesus. Quem faz isso é discípulo. No dia de domingo, muitas vezes, vir para cá será tomar uma cruz. Porque eu vou ter que negar outra coisa. Talvez meus parentes que chegam lá em casa, eu vou ter que aborrecê-los em algum momento. Tadinha da avózinha que chegou lá em casa, dos tios, que tem muito tempo que não vem. Eu vou ter que aborrecer eles. Eu já aborreci muita gente por causa do evangelho, eu vou continuar aborrecendo mesmo. Porque isso é evangelho. Aquele que quer vir após mim, e não aborrecer pai, mãe, filho, nora, sogra, até mesmo sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Então, a cruz, ela vai, muitas vezes, colocar em xeque nosso coração. A quem que eu vou agradar? Eu vou aborrecer, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens, diz o apóstolo Pedro. Então, queridos, eu lembro quando eu saí de casa aos 18 anos, eu tinha meu salário, ganhava razoavelmente bem, ajudava minha mãe, dava o ticket, dava um valor financeiro ainda,
Tinha meu quarto com computador, com cama de casal, com guarda-roupa, tudo do meu jeito, até que o Senhor me chamou para ser discípulo. E neste momento, eu saí da minha casa, lembro da minha mãe chorando, com apenas uma mala de roupas, e fui dividir um quarto com 10 pessoas, um banheiro com 10 pessoas, sem ganhar nenhum centavo. Eu tive que renunciar. Renunciei a minha vida, o meu trabalho, renunciei os meus sonhos que eu tinha de fazer alguma faculdade e ser um empresário, mas quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu aborreci minha mãe, aborreci meu pai, os meus tios falaram que eu estava ficando louco. Glória a Deus, porque meu galardão está reservado nos céus. Quando você serve Jesus, você vai desagradar muita gente, mas haverá uma recompensa para você. Amém? Sabe, discipulado é uma vida de cruz, é diariamente. Sabe o que diz a palavra de Deus em João capítulo 12, 24? Ele diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, gera muitos frutos. Nós somos esse grão de trigo. Nós estamos na terra e quando nós morremos para nós mesmos, vai gerar muito fruto. Mas se não houver morte, fica somente ele. Jesus foi esse grão de trigo. Quando ele caiu na terra, ele morreu. E nós somos estes frutos. E como nós somos seguidores dele, nós também morremos para nós mesmos diariamente. Agora não é só mais eu que converti. Através de mim haverá milhares. Através de você haverá milhares. Amém? Aleluia! Porque o grão de trigo, se caído na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morre, gera muitos frutos, porque a casca da alma, da semente, a sua casca do seu ego tem que ser rompida, para que o conteúdo que está dentro, que é o Espírito Santo, possa fluir. Aleluia! Amém? Ele fala assim, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus. Seguir Jesus é andar nos passos dele. Então, queridos, aquele que ama a sua vida, que preserva a sua vida, aquele que quer curtir a sua vida aqui, o que tem faltar 2 cultos no mês? Eu vou aproveitar para ir nas festas. Que tem uma célula ou outra, deixar de ir na oração, eu vou aproveitar para poder resolver a minha vida. Eu vou fazer as minhas coisas. Aquele que segura, ama a sua vida aqui, além da eterna, e fala, aquele que amar a sua vida aqui, vai perder a eterna, vai perder o reino. Mas quem amar o reino, vai perder a sua vida aqui. Eu já perdi a minha vida já há muito tempo, mas encontrei a vida verdadeira. Perdi a minha vida há 18 anos, quando abri mão de tudo para seguir o Senhor. Aos olhos do mundo eu perdi a minha vida, mas eu ganhei, na verdade, vida e vida em abundância. Ganhei alegria genuína, satisfatória. Ganhei prazer, amém, queridos? Seguir Jesus, andar nos passos dele. Olha por onde Jesus andou. Primeiro, ele andou por Belém. Sabe o que significa Belém? Você vai ter que passar por lá. Belém é o começo, é onde tudo começa. Belém é um lugar pequeno, é uma célula pequena, é uma igreja pequena, mas é o começo. Passamos por Belém, mas a boa notícia é que vai crescer, vai romper. Alguém que se converteu agora está em Belém ainda, está no início da sua vida cristã, está no início da sua caminhada com Deus. Jesus teve um começo, nós também começamos. Talvez a sua faculdade é um Belém que está passando. Começa, não desista, continua. Leva Jesus para lá. Não estou dizendo que você deve sair abrindo mão de tudo. Só abra mão daquilo que Deus te chamou para abrir mão. Só entrega aquilo que Deus te pediu. Se algo está competindo com Deus, a vontade de Deus deve prevalecer sempre. Você quer saber o que agrada a Deus? O que está competindo com o Evangelho? O que está competindo? Eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz. Eu renuncio àquilo que compete com o reino, amém? Porque nós somos discípulos.
Também seguir Jesus é passar pelo Egito. O Egito representa um mundo. Não estou dizendo que você deve viver no mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não amamos o que o mundo ama. Nós estamos no mundo, mas nós rejeitamos, e o mundo nos odeia. Jesus disse isso em João 17. O mundo nos odeia, porque nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos aos céus. Posso ouvir um amém? Então, passar pelo Egito é você vencer as tentações que estão lá fora, as propostas que vão te tirar de Deus, vão te afastar de Jesus. Eu fiquei tão triste ao ouvir alguma notícia esses dias para trás, de pessoas que retrocederam, voltaram, porque não teve renúncia, não entendeu a cruz, retrocedeu, abandonou tudo, não venceu as tentações que tem no mundo, propostas. O diabo vai todos os dias oferecer para nós propostas, tentações, para que nós nos esfriemos. Sabe, chega de uma vida de culto sim, culto não, de inconstância. Isso não parece com discípulo. Isso não cabe a discípulos. Discípulos são intensos, discípulos são apaixonados, discípulos são constantes. Seguir os passos de Jesus também é passar por Nazaré. Sabe, Nazaré é o lugar da rejeição. Rejeitaram Jesus lá. Era onde tinha os seus familiares. E disseram, não é esse Jesus, filho de José e de Maria? Não é esse os seus irmãos, Tiago? Olha, rejeitaram Jesus. E ele diz que os piores, os profetas da sua casa não têm honra. E os piores inimigos serão da nossa própria família, diz Jesus. O Senhor disse isso. Isso é evangelho. Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. A cruz é escândalo para os que estão se perdendo, mas para nós é alegria. Então, passar por Nazaré é passar por rejeição. Pessoas vão te rejeitar porque você é cristão. Talvez na faculdade, talvez no serviço onde você está, pessoas vão te diminuir porque você é cristão. E seguir Jesus é passar por isso. Diminuíram também os discípulos. Diminuiu também Jesus. Desprezaram Ele. Sabe, querido, por isso que servir o Senhor é não querer agradar as pessoas, mas é querer agradar a Deus. Posso ouvir um amém? Amém, querido? Aleluia! Seguir os passos de Jesus também é passar por Gadara. O que nós encontramos em Gadara? Quando Jesus chegou lá, havia um demoniado, que ninguém poderia contê-lo. Seguir Jesus é enfrentar guerras espirituais. Você vai ter guerras espirituais. Você vence elas no poder de Deus e na oração. Haverá resistências para você. O diabo vai tentar te impedir de todas as maneiras, mas a Bíblia disse, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então haverá guerras espirituais. A nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra o principado e potestades, contra hostes celestiais da maldade. É o príncipe da potestade do ar. Nós vencemos em jejum e oração. Está passando por alguma luta na sua vida? Está enfrentando resistência há muito tempo? É tempo de você guerrear em nome de Jesus, levantar em oração, em um clamor, em um jejum, dizendo, eu não aceito Satanás na minha família. Eu não aceito eu passar por enfermidades, por lutas, essas misérias, esses problemas que estou enfrentando há muito tempo. Chega! É tempo de se levantar e guerrear. É de expulsar demônios em Gadara mesmo. Gadara é lugar de combate, de guerra. Nós todos os dias estamos vivendo uma guerra espiritual. A nosso derredor há anjos, mas também há demônios. E nós vencemos no nome de Jesus. Aleluia! Quando nós tomamos posse da cruz, somos mais que vencedores. Jesus venceu na cruz o Calvário. E se nós carregamos a cruz e cremos na cruz, nós também somos vitoriosos. A cruz, ela é para nós carregarmos, dia após dia. Seguir também Jesus é passar por Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no jumentinho,
O povo gritava, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E jogaram folhas de palmeira. E o jumentinho pensando, é para mim. Estão falando para mim. E gritaram, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o jumentinho alegre, pensando que era com ele. Sabe, Jerusalém é lugar de elogios, mas também é um lugar de críticas. Para mostrar que nós não devemos ficar olhando o que as pessoas estão pensando de nós. Foi em Jerusalém que clamaram ele, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, lançaram folhas para ele de palmeiras, mas também foi em Jerusalém que disseram, crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás, crucifica-o. As mesmas pessoas que dizem, que te elogiam, geralmente serão as mesmas que vão te criticar. Mas se nós andamos por meio de elogios e por críticas, nós paralisamos. Ouça a voz que vem do Senhor. Ouça a voz dele. Esse é meu filho amado que tenho muito prazer. Ouça o elogio de Deus. Não procure elogio dos homens. Mas também não fique olhando para as suas críticas. Quando eu falo de crítica, não é conselhos positivos. Sabe, não aceita crítica de quem nunca construiu nada. Há críticas que são maliciosas, de pessoas lá fora que nunca viveu o que você viveu. Cuidado também com alguns conselhos. Ouça pessoas maduras, sábias, cheias de espírito, irmãos da igreja. Para de ficar ouvindo os conselhos dos ímpios. Ande com pessoas cheias de fé. Porque passar por Jerusalém é passar por momentos altos e baixos da vida. Jesus teve um momento alto da vida dele. As pessoas o elogiaram, glorificaram, mas também estava no momento mais baixo, quando disseram, crucifica-o. É você vencer nos momentos altos e nos momentos baixos, na alegria e na tristeza. É ser constante, independente do momento que você vive. Está tendo dinheiro, eu sou discípulo. Está prosperando, está bem? Eu sou fiel, eu sou firme. Mas estou passando por uma luta, dificuldade financeira, eu também estou lá, firme e forte. Porque Jerusalém é lugar de elogios e críticas, mas de altos e baixos. Pessoas que andam nas emoções, quando estão em momentos altos da vida, são fervorosas, firmes, mas quando está passando por um momento baixo, abandonam tudo, joga fora, larga de mão, abre mão e passa a viver uma vida, sabe, escondendo de Deus. Quantos são discípulos aqui? Aleluia! Não se empolgue com o elogio de homens. A mesma boca que gritou Hosana é a que gritou crucificam. Mas o que a palavra diz? Vamos voltar para Eli, Eli, lama sabachthani. Por que também disse isso para os discípulos? Jesus estava falando de um salmo. O Salmos 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não teve tempo para recitar todo o salmo. Ele declarou 7 palavras na cruz. Mas os discípulos conheciam disso. Era uma mensagem de esperança. E os salmos continuam dizendo: livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da face do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou e nem o abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Olha, de ti vem o meu louvor na grande congregação. O Senhor, ele diz assim no versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor, a ele se converterão os confins da terra, perante a ele se prostrarão todas as famílias das nações. Olha o que a palavra disse. Há uma esperança. Jesus estava dizendo na cruz, uma chave, uma senha. Quando eles lessem todo o salmo que eles tinham em mãos, eles lembrariam que através da cruz, até os confins da terra haveria salvação. Através da cruz, todas as famílias
elas das nações se converterão ao Senhor. Através da cruz, Deus vai responder o aflito e não vai negar a dor daquele que está sentindo opressão. Através da cruz, ele estava dizendo que Deus não oculta o seu rosto para nós, porque Deus teve que ocultar o rosto dele para Jesus. Por isso que ele nunca verá a face para você. Os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Posso ouvir um amém? E para finalizar com você, algumas coisas que aconteceram quando Jesus morreu. Primeira coisa, o véu do templo rasgou do alto a baixo. Uau! Era um véu muito grosso. Era mais ou menos uns 10 centímetros de tecidos. Era extremamente pesados. E este véu sozinho, de alto a baixo do templo, foi rasgado. Mas para que o véu foi rasgado? Olha o que diz Hebreus 10:19. Vamos ler. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos Santo dos Santos. O véu dividia o quê? O lugar santo do Santo dos Santos. Sabe o que é o Santo dos Santos? Aonde Deus falava com Moisés face a face. O Santo dos Santos é onde tem a presença manifesta de Deus. O Santo dos Santos é o lugar de intimidade plena. E o véu foi rasgado para que você entre com intrepidez. Olha o que a palavra diz: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Pelo véu Ele abriu um novo e vivo caminho. Isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Quantos querem aproximar hoje? Com sincero coração. Amém? Aleluia. E plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavando o corpo com a água pura, guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O véu foi rasgado para que você entre, mas para que ele saísse de lá e viesse morar dentro de você. Hoje Deus não mora no Santo dos Santos, como morava antigamente. Deus mora dentro de você hoje. Mas o que é entrar no Santo dos Santos? É ter intimidade, é ter presença manifesta. Uma coisa é ter Ele dentro de nós, outra coisa é sentir o poder dEle todos os dias da nossa vida. Segunda coisa que aconteceu, a terra tremeu. Olha que poderoso isso. A terra, ela tremeu. Pode avançar. Mais. Isso aqui é muito poderoso. A mensagem da cruz faz a terra tremer. Não há mais nada que possa te resistir. A terra, ela estremece quando os filhos de Deus se levantam. A terra, ela é sacudida pelo poder de Deus quando nós levantamos para pregar o Evangelho. A terra tremeu, assim também as coisas na sua vida, elas vão se romper, elas vão avançar por causa da morte de Jesus. Terceiro, as rochas se fenderam, ou seja, as rochas abriram caminhos aonde não era possíveis. Deus abriu caminhos na rocha. Deus abriu um lugar para você passar. No meio do seu problema há uma solução. No meio do seu problema há um caminho para você passar nele. Mas as rochas também falam de barreiras intransponíveis. Não existe mais barreiras para você. Porque depois da cruz, a Bíblia fala que as rochas se abriu. Aleluia. E por último, e os servos podem se posicionar, os sepulcros, a sepultura se abriu e os mortos ressuscitaram. Uau, aleluia. Você já imaginou aquele marido que estava morto, agora voltou para casa, passou pelas portas e cumprimentou a família? Mas eu fiz o seu velório, eu vi você descendo na cova, mas voltou por causa da morte de Jesus. Você consegue imaginar uma mãe que perdeu seu filho num acidente, agora voltou para casa? Olha, eram pessoas cristãs,
Eram pessoas que serviram a Deus. Quando Jesus morreu, muitos sepulcros se abriu, muitos ressuscitaram e apareceram na cidade de Jerusalém. Quando a morte de Jesus e a ressurreição, não importa o que está morto na sua vida, vai voltar. Não importa o que está perdido, não importa o que já não tem mais jeito. Você já viu, colocou uma pedra, desceu na cova, jogou a terra por cima, não tem mais jeito. Mas a Bíblia fala, por causa da morte dele, voltará a ter vida. Deus é o Deus que ressuscita. Isso é maravilhoso. Até na sua morte pessoas ressuscitaram. Sepulcros foram abertos. Amém, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Você vai pegar um cálice, você vai pegar um pão e você não vai sair ainda. Você vai pegar e vai ficar com ele na sua mão. E nós vamos cantar um cântico ao Senhor em nome de Jesus.